E hoje o palestrante é o professor Jacques Le Pen. Ele se formou aqui na USP em Física, depois possui um doutorado na França, no Observatório de Monod, e trabalhou na Mackenzie, no Observatório Nacional no Rio, e agora, da 1982, é professor aqui no IAG, e a especialidade dele é radioastronomia, e vai falar para a gente da dinâmica da nossa galáxia. Muito obrigada. Obrigado aí pela apresentação, obrigado a todos e boa tarde. Então eu vou falar desse assunto de dinâmica da galáxia, né? E vocês veem, as galáxias vocês já sabem como é que são, tem esse aspecto aí com braços espirais. Não são todas as galáxias assim, eu selecionei aqui galáxias que são mais ou menos parecidas com a nossa, né? Nós moramos aqui dentro de uma galáxia dessas daí. E a primeira pergunta que a gente pode se fazer, mas dá para fazer algum modelo sério, matemático de uma coisa dessa, assim, tão bagunçado e irregular? Aqui não consigo fazer funcionar isso, mas não faz mal. Vocês veem que... Bom, eu vou voltar aqui, né? Isso aqui não é uma coisa muito regular, né? Como é que vamos fazer um modelo de um negócio desse, né? Então, aqui já dá para falar duas coisas. Primeiro, os braços não são importantes, né? Eles aparecem aqui muito fortemente porque, digamos, os braços são locais de formação de estrelas, então está cheio de estrelas muito jovens, muito brilhantes. Então, a gente fica com essa sensação de que a matéria da galáxia está aí nos braços. Mas, na realidade, os braços são realmente pouca coisa. Realmente tem um excessozinho de densidade de estrelas ali, mas assim, poucos por cento, não é uma coisa. Então, e a maior parte das estrelas estão aqui no meio, mas a gente não está enxergando elas, né? Porque elas são pouco luminosas, né? Então a gente tem uma distribuição de massa que é axissimétrica, quer dizer, simétrica é que nem um disco, se a gente imagina um disco. E os braços é como um desenhinho em cima aqui, não é assim muita coisa, né? Agora, outro aspecto dessas galáxias que eu mostrei, é que elas, se a gente consegue achar uma de borda, então ela é muito fininha, a espessura do disco é pequeno. É por isso que a gente se dá o direito, né, que quem quer fazer modelos matemáticos, de trabalhar em duas dimensões. Fazer como se fosse realmente um disco. Então, as órbitas das estrelas a gente traça dentro de um disco. E não se preocupa, claro, para fazer um modelo mais perfeito tem que ver as três dimensões, a espessura. Mas dá para fazer muita coisa considerando que a galáxia é um disco, né? Então vamos ver agora a nossa galáxia. A nossa galáxia, infelizmente, a gente não consegue ver, né? Teria que ir lá longe, a vários, sei lá, uma centena de quiloparsec de distância para conseguir tirar uma foto. Então a gente está nessa situação assim imagina os portugueses chegando no Brasil no ano de 1500 e como é que é esse negócio aqui, né? Não sabem, não tinha satélite, não tinha avião, né? Então só conseguiam ver do chão. Então eles começavam a fazer mapas olhando, bom, a tal distância ali tem um rio, a tal distância tem umas montanhas, e começa a desenhar. Nós fizemos isso aí durante umas décadas e chegamos a umas conclusões assim surpreendentes um pouquinho. Surpreendentes assim. Então essa digamos, um mapa da nossa galáxia. A nossa galáxia, quando é traçada quer dizer, a gente usa uns objetos que são razoavelmente luminosos e fáceis de detectar, e a gente determina a distância e a gente sabe a direção que está observando e começa a colocar
esses objetos no papel aí para fazer o mapa. E a gente obtém uma galáxia assim. O que ela tem de surpreendente um pouco é que ela tem 4 braços. A maioria das outras galáxias cuja foto eu mostrei é meio difícil de contar os braços, mas tem muitas que claramente são de 2 braços, né? Mas a nossa tem 4. Fazer o quê, né? Tem que aceitar essa realidade. A gente vê aqui, quer dizer, esses objetos que são nuvens moleculares que a molécula de CO permite observar, regiões H2, e eles são colocados aqui em cima dos braços, e a gente vê que esses 4 braços são um bom ajuste. E também tem outros métodos, por exemplo, isso aqui é um trabalho de 2 chineses aí, Hu e Han, de 2014, e aqui é um pesquisador que andou trabalhando com as direções tangenciais, né? Nós estamos aqui, nós moramos nesse lugar aqui. Claro, tem gente que gosta de representar o Sol embaixo, do lado, tanto faz. A coisa tem uma certa simetria, então a gente tem esse grau de liberdade. Eu peguei esses trabalhos aí que representam o Sol do lado de cima aqui. E aí você nota, olhando dentro do plano galáctico, né, que tem umas direções em que tem muito mais objetos. É porque nessa direção você está tangenciando um braço espiral. Então a sua linha divisada anda ao longo dos braços espirais, então aí você consegue, bom, pelo menos localizar esses braços espirais também. E vocês podem ver que, digamos, há uma concordância entre esse gráfico aqui e esse gráfico aqui. Nessa história de ter 4 braços, de ter uma barra. A barra ela é muito difícil de observar, porque ela está lá no meio da galáxia, tem muito gás e muita extinção no meio, mas, digamos, a gente está começando a fazer modelos da barra também. Então é isso, nós vamos tentar fazer um modelo de uma galáxia com 4 braços e vocês podem ver, o modelo vai ser em 2 dimensões, como eu falei, um disco é uma boa maneira de representar. E, bom, a gente tem que se preocupar um pouco com o que é um braço, então. Um braço parece essa bagunça, cheio de estrelas, meio desordenadas, assim, mas tem um monte de explicações de pessoas que foram... pensava, bom, será que é uma onda de choque simplesmente? Quer dizer, o gás se propagando assim, tem um choque, então o choque no gás puramente, né? Puramente no gás, né? Ou então é um fenômeno transiente. Tem muita gente que faz modelos, coloca um monte de partículas no computador, faz rodar e vê os braços que aparecem, desaparecem. Então tem a gente que acha que um braço é uma coisa que dura 100 mil anos, 200 mil anos, pouquinho assim, e aí depois desaparece, aparece em outro lugar, né? Tem gente que fez modelos de formação estocástica de estrelas. Então você tem umas estrelas que se formam aqui, elas perturbam o meio, aí elas comprimem o meio ao lado, então você forma outras estrelas e vai formando assim uma cadeia de estrelas, e como esse negócio está dentro de um disco em rotação, acaba tomando a forma espiral, né? Então durante uma época, até esses modelos de formação estocástica eram os mais aceitos. O modelo que eu mais gosto é uma coisa que foi proposta por esse Kaunaj em 73, que é mais ou menos assim. As estrelas andam em órbitas que são aproximadamente elípticas. Depois a gente vai discutir se essas órbitas são elípticas ou não, mas, digamos, e com o centro da elipse no centro da galáxia. Isso é porque, digamos, o gás ele tende a girar de uma forma realmente uma órbita circular. Mas se uma estrela ela desvia um pouquinho da órbita circular,
tem algumas direções que ela vai estar um pouquinho mais longe do centro da galáxia, um pouquinho mais próximo, e aí, dando a volta, acaba ficando parecido com uma elipse. E aí, se a gente imagina um monte de órbitas de estrelas, todas uma maiorzinha do que a outra, no lugar, e a gente dá uma rotação na direção dessa elipse, tudo coisa meio difícil de aceitar assim, né? A gente vê que as órbitas vão ter alguns lugares onde elas ficam muito próximas uma da outra, né? Então, se a gente está imaginando que as estrelas estão nessas órbitas de uma forma mais ou menos uniforme, essas coisas aqui seriam regiões onde tem uma densidade de estrelas um pouco maior, né? Então, é uma forma de explicar o que é um braço. Um braço é uma região da galáxia onde tem um pouco mais de estrelas do que nas regiões entre os braços, né? E quando a gente faz observações de galáxias e, por exemplo, pega um círculo aqui e dá uma volta, né? E vê como varia o brilho da galáxia. E a gente vai ver umas curvas assim, né? Tem um pico aqui quando passa por uma região dessas mais densas, depois tem um outro pico aqui. E isso é, digamos, puramente observacional, está aqui a referência dessas observações, né? E então, essas observações são feitas ou de gás ou de estrelas, e a gente vê que as estrelas, a gente poderia ajustar com umas figuras que parecem com umas gaussianas, né? Gaussianas centrada no lugar onde está o braço. Então, aqui é uma figura em que, em função do ângulo azimutal, que é essa volta aqui, né? Claro que as coisas não são tão simples assim, e as órbitas não são exatamente como eu desenhei, mas o espírito a explicação das órbitas continua o mesmo. Mesmo quando a gente pega um modelo mais complicado, a gente vê um monte de órbitas de forma meio diferente, mas a gente percebe que tem regiões onde as órbitas ficam mais próximas, e então essas regiões a gente chama de braços, né? Porque tem digamos, uma explicação do porquê. Então, o braço acaba sendo uma pequena perturbação do potencial. Porque ali eu representei como se assim a densidade fosse muito maior naquele lugar, mas isso afeta uma certa fração das estrelas, né? Nem todas as estrelas têm essas órbitas desse jeito. Então, a gente tem uma sobredensidade. Uma sobredensidade de estrelas é equivalente a um poço de potencial, né? Porque as estrelas são massa e a massa atrai as outras estrelas, então acaba sendo uma massa. Então, digamos, a gente poderia representar o potencial da estrela de uma forma assim. Aqui, digamos, no centro da galáxia, a gente tem uma quantidade grande de estrelas, a gente tem bojo, tem a parte central do halo, tudo isso. E aqui a gente, então, muitas estrelas significam um buraco no potencial, né? Então, isso aqui é uma representação do potencial gravitacional da galáxia. E aqui, essas ondinhas aqui, são mais ou menos o que seria um braço espiral, né? Uma perturbação sobre o bojo da galáxia. Bom, tem um aluno nosso aqui do IAG que fez uma representação matemática de como a gente poderia, digamos, representar a perturbação de potencial representada pelos braços. Então, ele propôs um modelo assim. Então, parece com umas gaussianas, né? Exatamente onde estão os braços. Opa, deixa eu voltar aqui que eu estou fazendo besteira. Mais ou menos assim, quer dizer, o braço seria representado por uma espiral ao longo do braço e por
uma densidade gaussiana se a gente cruza o braço de assim, né? Então, pronto, a gente tem um modelo para o potencial dos braços, né? Se esse modelo é muito bom ou não, a gente vai saber meio a posteriori, depois quando a gente trabalha com ele. E, bom, eu quero dizer também uma coisa, esses braços, do jeito que eu representei aqui, eles giram. Então, aqui na nossa galáxia nós temos dois tipos de rotação, né? A rotação do conjunto de braços. O conjunto de braços, a gente acredita que ele gira como se fosse um corpo rígido, né? Um corpo rígido você pega um CD e desenha aí um braço em cima e o CD está girando, o braço está girando tudo. A extremidade do braço lá longe vai girar em velocidade, em quilômetro por segundo, bem mais depressa do que perto. E a gente vai então a gente vai ter que tratar da velocidade de rotação desse conjunto de braços, né? Claro que não é uma coisa assim fácil de observar, porque a gente tem uma vida muito curta e nesse tempo o quanto o braço gira não se vê, né? Mas tem vários métodos que desenvolveu aí e consegue ver. E aí esse potencial representado por uma elipse numa direção e por uma gaussiana no outro. Opa, desculpe, deixa eu voltar para cá aqui. A gente sabe que é um potencial que gira, né? Então a gente vai se colocar dentro do padrão de referência que não gira. Quer dizer, em vez de se colocar no sistema normal da galáxia, a gente vai se colocar num sistema que acompanha os braços, né? É uma transformação matemática extremamente simples aqui, né? Quer dizer, esse ômega p vai representar a velocidade angular de rotação multiplicada pelo tempo, e aí o φ o ângulo que representa a posição de alguma estrela nesse sistema. Aí, eu estou com pouca prática aqui dessas voltas, deixa eu voltar aqui. Bom, só para dizer, olha, a gente vai se colocar dentro de um sistema que gira junto com os braços, né? Essa aqui é uma representação da minha colega Tatiana Mischenko, que ela gosta de trabalhar dessa forma. Aqui os braços estão apresentados positivamente, quer dizer, se é em termos de densidade de estrelas, os braços são positivos. Se é em termos de potencial gravitacional, eles são uns buracos, né? Agora, a galáxia é dominada por aquele buraco grandão que é a massa do centro, a massa do bojo, a massa da barra, tudo isso. E então isso não foi colocado. Não, aqui foi deixado a barra e os quatro braços, né? Então isso é mais ou menos a representação do potencial da galáxia com a qual a gente vai trabalhar, né? Então aqui tem quatro braços, tem uma barra, enfim, tem tudo que a gente vai querer representar na galáxia. Então, aqui eu estou querendo mencionar os dois tipos de rotação. Digamos, se a gente dá a volta aqui, junto com uma estrela, as órbitas em torno do centro da galáxia obedecem as mesmas leis que um planeta em volta do Sol, né? Porque a grande massa da galáxia está ali no centro da galáxia. Então ele vai girar. Então a gente poderia esperar uma variação kepleriana, né? Quanto mais distante do centro, mais devagar a rotação. Mas não acontece exatamente assim, porque quanto mais longe a gente vai do centro, mais massa a gente está enxergando, né? A parte mais interna da órbita vai crescendo. E essas duas coisas, digamos,
o decréscimo kepleriano, mais o fato que a massa vai aumentando, faz com que a curva de rotação seja mais ou menos uma coisa assim, bastante plana, né? Então essa é a curva de rotação da galáxia, representada aqui com vários tipos de traçadores, né? Tem masers, que são os objetos para os quais a gente consegue determinar a distância muito bem, e a velocidade radial, enfim, tem todos os dados, tem cefeidas, tem vários tipos de estrelas aqui que são considerados bons traçadores, quer dizer, objetos que estão girando ali, que a gente consegue medir a distância e obter a curva de rotação. E a curva de rotação, então, tem uma parte que é as componentes que geram essa curva, né? Tem toda a massa que está centrada aqui no centro da galáxia e que vai decaindo um pouco, e tem a massa do disco, o disco da galáxia, quer dizer, que a gente chama de disco estelar, não é tudo que tem no plano, né? É uma população relativamente mais jovem do que a região central, e quando você vai na região central, ele diminui e aparece dominado o centro pelo bojo da galáxia. Enfim, esses componentes estão aqui para explicar a gente. Mas isso é a curva de rotação da galáxia, quer dizer, as estrelas que estão girando aqui em volta. Mas esses dois desenhos aqui, que são os braços espirais, eles giram, mas com uma velocidade bastante diferente. Falei, isso aí gira que nem um corpo rígido. Um corpo rígido é uma linha reta, né? Como função da distância. Então a gente vai ter... Isso aqui, eu vou depois mostrar a tal de linha reta, né? Mas se a gente pegar uma estrela que nem o Sol e acompanhar o que acontece quando ela gira em torno do centro, é uma órbita que tem mais ou menos essa cara aqui, né? Se a gente pegar só uma voltinha, muitas vezes é assim, né? Ela parece com uma elipse que quase fechou, mas não fechou. Mas se a gente se colocar num sistema de referência que gira com uma certa velocidade, quer dizer, enquanto o fulano está desenhando aqui essa órbita, o outro pega e vai girando o papel ali, e aí fecha, de repente fechou, né? Então, aí a gente vê que, digamos, se a gente se coloca no sistema adequado de rotação, as órbitas acabam pegando uma cara de órbita fechada. A vantagem da órbita fechada é que ela vai ser eternamente a mesma ali, né? Então, esse é o sistema bom de se trabalhar. Então, são as duas curvas que eu estou falando. A curva de rotação das estrelas, que a gente já mencionou, e essa vermelha aqui é a curva de rotação dos braços, né? Nós estamos supondo que é um corpo rígido. Essa velocidade aqui a gente vai representar a inclinação dela em unidades de quilômetro por segundo por quiloparsec. Porque aqui nesse eixo nós estamos em quilômetros por segundo, representando, e aqui em quiloparsec, né? Então, por exemplo, nós moramos aproximadamente a 8 quiloparsec. A gente, puxa, que coincidência, a gente está muito perto do ponto onde as duas curvas se encontram. Esse ponto a gente chama de ponto de corrotação. Corrotação por quê? Porque os braços giram com a mesma velocidade que as próprias estrelas, né? Tem gente que acha que é pura coincidência da gente morar aqui, tem outros que acham que é essa a razão que nós conseguimos sobreviver tanto tempo. Por que é bom estar na corrotação? Porque se você está fora de um braço espiral, as estrelas acompanham os braços espiral, mas nunca atravessam os braços espirais, né? Vão junto. E tem gente que acha que faz mal para a saúde atravessar braço espiral, né? Que dá extinção, variação de temperatura, uma série de coisas. Tem explosões de supernovas, tem nuvens moleculares, é uma série de coisas assim que podem, digamos, atrapalhar o desenvolvimento da vida, né?
Então, nesse sentido, é bom morar na corrotação, né? Agora, os primeiros artigos aí, por exemplo, esse daqui é do Yuri Mishurov em 1999, ele fala, sim, o Sol está perto do círculo de corrotação. É uma surpresa, né? Com um aluno meu também, nós fizemos uma determinação da velocidade do padrão espiral, né? Como é que a gente determina a velocidade do padrão espiral? Não é tão difícil assim. Você sabe que as estrelas, assim, os aglomerados abertos nascem nos braços espirais. Você consegue saber a idade dos aglomerados abertos através lá do diagrama HR. Então você integra a órbita deles até você sabe o potencial aqui do disco, né, que a gente já discorreu de como é. Você integra a órbita e vê onde ele nasceu. Aí você pega aglomerados mais velhos, mais jovens, você vê, esses nasceram aqui, aqui, aqui. Então você consegue ver como o lugar de nascimento se desloca, né? Bom, com isso a gente determina a velocidade de rotação dos braços espirais. Mas tem outros métodos, outras pessoas que fizeram, né? Mas, por exemplo, esse artigo aqui do Mishurov, ele fala a diferença de raio entre o raio de corrotação e o raio da órbita solar é 0,1 kPa, né? 100 parsec. E esse trabalho aqui no qual estou envolvido, a gente determinou a razão do raio de corrotação sobre o raio da órbita solar é 1,06 mais ou menos 0,08. Quer dizer, mas tem gente que fez isso e tem gente que não aceita. Aliás, a maioria das pessoas sempre preferiram ignorar a corrotação. Mas o que a gente tem a ver com isso? Né? Não importa. E trabalha sobre a estrutura da galáxia sem se preocupar com isso. Mas, digamos, nós percebemos alguma coisa aí da importância disso. A gente, digamos, tivemos a felicidade de se encontrar a Tatiana Mischenko e seus pós-docs, e eu e os meus pós-docs, para um dia discutir sobre esse problema, e ela vem da área de mecânica celeste, né? Então ela tem umas técnicas de trabalho, mapas dinâmicos e uma série de coisas assim que a gente não tinha, né? E a gente tinha, digamos, os conhecimentos ali da geografia galáctica e da existência da corrotação aqui perto da gente e tudo isso. E aí, digamos, essa junção de duas áreas acabou se mostrando razoavelmente produtiva, né? Uma das coisas que a gente sabe lá da mecânica celeste, por exemplo, é essa história dos asteroides troianos. Quer dizer, você tem o Sol aqui, você tem Júpiter aqui, e aqui é a órbita de Júpiter em torno do Sol, e você tem duas regiões em que se acumulam os asteroides, né? E por que eles ficam lá? O que tem de bom nesse lugar, tanto para juntar asteroides? São chamados pontos de Lagrange, o L4, L5. E, bom, digamos, quando a gente trata do potencial num sistema, digamos, isso aqui, essa órbita de Júpiter é o raio de corrotação do sistema, né? E aí tem esse termo aqui que depende do momento angular e coisa assim, que é um termo que introduz uma coisa a mais na descrição do potencial, né? Então, eu vou falar da ferramenta de trabalho que nos veio da mecânica celeste, são os mapas dinâmicos. Mapas dinâmicos, o que quer dizer isso? É uma coisa assim, parecida. A gente, digamos, quer saber se a órbita de uma estrela é uma coisa estável ou é caótica. Caótica é que ela não vai seguir uma órbita bem regular, ela vai embora e coisa assim. Então você pega essa estrela e você
você tem o potencial, né? Você já descreveu lá, tem o potencial da galáxia, o axis simétrico, mais a perturbaçãozinha dos braços, e você integra essa órbita, e você vê que, para algumas estrelas, ela é bem regular, né? A estrela sempre está ali numa órbita mais ou menos constante, sem pulos. Em outros lugares, as órbitas elas têm pulos, elas vão embora. De repente, a estrela parece que não tem controle, né? Então, são as regiões de órbitas caóticas. E, digamos, isso daqui é um gráfico que a parte de baixo a gente não está vendo, mas a gente representa, isso é um mapa dinâmico, né? Então, essas regiões mais escuras representam as regiões caóticas, e essa região clara aqui representa uma zona de estabilidade, né? E essa é a zona de estabilidade que fica aqui perto do Sol, na região do raio de corrotação, né? E nós achamos que o Sol estava dentro dela também, né? Então, isso tem uma implicação para, digamos, o comportamento do Sol e a gente junto, né? É que o Sol fica ali preso nessa corrotação. Então, digamos, tem umas zonas aqui em que as órbitas, elas libram, elas ficam girando em torno desse centro da zona de corrotação, e tem outras, se a gente vai mais longe, aí as órbitas circulam, né? E fazendo o mapa da região de corrotação, a partir desses cálculos dessas órbitas, a partir desses mapas dinâmicos, a gente chega a uma conclusão assim, né? Porque a gente introduziu no modelo, então, um braço que representaria esse braço de Perseus e outro que representaria esse braço de Sagitários que está aqui, com aquele modelo lá do Junqueira, né, que é uma espécie de gaussiana seguindo uma curva em forma essa forma aqui, como é que é? E aí a gente percebe que essa zona de corrotação, que está aqui representada em vermelho, coincide com uma zona que tem até um número razoável de estrelas, que é o braço local. O braço local nunca foi entendido direito, né? Porque os outros braços, eles são uns braços assim longos, que a gente consegue acompanhar sobre um ângulo grande com relação ao centro da galáxia. Então isso ocorre, por exemplo, com o braço de Sagitários Carina aqui, ele é visível até grandes distâncias, cheio de todo seguindo assim aquela forma espiral, né? Mas esse bracinho aqui que tem perto do Sol é um trechinho de braço, né? E ele já sempre foi notado, desde os primeiros mapas lá do Georgelin e coisa assim. Mas o pessoal nunca deu uma explicação, né? É um pouco estranho ter um braço desligado dos outros. E aí, pum, nós acho que demos uma tentativa de explicação. Olha, o braço local é a região de estabilidade da zona de corrotação, né? Nós somos, de alguma forma, uns asteroides troianos aqui nessa história, né? Que, digamos, esses dois braços aqui, eles giram, né? Então, eles têm toda a ação gravitacional nessa região, e tem o potencial da galáxia, que é bem maior e que é centrado ali. Bom, essa explicação, eu apresentei esse trabalho lá na Suécia, em Lund, no ano passado, porque teve uma reunião ligada ao pessoal de Gaia e tudo isso.
E aí foi engraçado, né? Porque vieram algumas 10 pessoas, pô, mas que trabalho bacana, parabéns, né? E tem outros lá que fecharam a cara, mas, olha, ficaram muito contrariados, né? É porque, digamos, o que está dominando no ambiente Gaia, principalmente, está cheio de artigos que foram publicados nos últimos tempos, em que quem causa os problemas e as perturbações estelares na vizinhança do Sol não são os braços espirais, mas é a barra, né? Então nós tivemos que fazer um modelo de barra também para mostrar que a barra não é assim, aquelas coisas. Ela, tudo bem, nossa galáxia tem uma barra, mas olha, ela termina aqui meio longe do Sol e ela não tem efeito grande. Tanto que a gente viu naqueles mapas lá que eu mostrei dos braços espirais de Hu e Han lá, que os braços espirais estão ali, tranquilões, né? Mas os modelos lá apresentados, eles não consideravam os braços. Então ficou aí um pessoal que considera braço, ou só braço, e um pessoal que considera só barra, né? Aí falou, bom, temos que fazer um modelo que tenha barra mais os braços. Não é tão difícil assim, porque já tinha o modelo dos braços. Aí faz o modelo da barra e quando a gente fala de potencial, é só somar o potencial que tem o potencial assim, global, né? Aí vou mudar de assunto, porque, digamos, a gente fez um modelo da barra e a gente só mostrou que, digamos, a gente considera que na vizinhança solar a barra não manda, não é ela que tem grande efeito. Mas uma coisa muito interessante que acontece na vizinhança solar são os moving groups, ou grupos que andam aqui, coisa assim. Então, o Sol está aqui, hein? O Sol está dentro dessa banana aqui que representa a zona de corrotação. E a gente agora vai focalizar só as estrelas que estão muito, muito perto do Sol, né? Há décadas que o pessoal tem estudado essas estrelas porque, bom, eram as únicas que podia estudar há décadas atrás, quando, digamos, o movimento próprio era só mesmo estrelas bem próximas que se conseguia medir o movimento próprio, né? Estou falando desde épocas de antes de Hipparcos, né? Porque o que a gente quer estudar? A velocidade das estrelas. E a velocidade a gente precisa de saber de duas componentes. A velocidade radial, isso é fácil, tira um espectro e vê lá as linhas e mede. Mas o movimento próprio, você só consegue medir de estrelas que são próximas, né? Só daqui a alguns dias, não sei se a semana que vem, é que em princípio vai ter a liberação dos dados do satélite Gaia, então que vai ter assim milhões de estrelas com movimentos próprios e com qualidade razoável até uma distância de tipo 2 kPa, né? Então aí realmente vai revolucionar o nosso mundo. Mas enquanto esses dados não estão aí, a gente está trabalhando com, digamos, com os dados de velocidade. E as velocidades radiais do Gaia não são assim tão boas, né? Graças a Ângeles, que está ali na audiência, né, ela trabalhou também nesses modelos, né, junto com o maior especialista de barra lá da Holanda. Da Holanda não, da Alemanha. A gente conseguiu aqui um catálogo razoável em que tem estrelas cujos movimentos próprios foram obtidos através de junção de catálogos, o Tycho e as velocidades radiais a partir de um satélite. Não é satélite não, desculpe, observações mesmo do chão, né? O RAVE, um projeto assim que mediu um grande número de estrelas. Então a gente, digamos, conseguiu uma amostra de estrelas com... Bom, eu pulei aqui, mas não faz mal. Isso daqui
são os tais de moving groups, grupos moventes, que foram descobertos há décadas, mas começaram a ser estudados com mais detalhes assim na última década, né? E a Antoja, ela apresentou esse trabalho aqui, em que, digamos, o Sol, isso aqui é um gráfico de velocidade versus velocidade, né? Eu estou falando, a gente mede a velocidade radial e a gente mede o movimento próprio. Mas são duas direções dentro do plano da galáxia e a gente simplesmente transforma em velocidade, conhecimento da velocidade na direção radial, quer dizer, na direção do centro da galáxia, e na direção da rotação galáctica, né? E esses são chamados de U e V. Tradicionalmente, aí dependendo de onde o pessoal colocava o Sol nos desenhos da galáxia, acabou ficando que deixa eu voltar aqui, essa velocidade que aponta para a direção da galáxia, isso aqui, as positivas é que são na direção do centro da galáxia, as negativas, contrárias ao centro da galáxia. E aí a gente vê que isso são todas estrelas muito próximas do Sol. A gente poderia dizer, olha, o R é igual ao do Sol, o R é galáctico e o φ igual ao do Sol. A única coisa que a gente está querendo ver é a velocidade delas. E aí tem umas regiõezinhas aqui com sobredensidades assim, né? E quem tiver uma vista muito boa vai conseguir até ver uma sombrinha aqui, mas depois vamos falar um pouquinho mais dela. Quando você coloca nesse diagrama de velocidade versus velocidade nos dois eixos, as estrelas dá mais ou menos assim, fazendo um lindo tratamento com wavelets e outras coisas, a gente consegue um mapa um pouco melhor. Então foi o que a Antoja fez. E aqui ela já começou a dar nomes, né? Sirius, Íades, Pleiades, Hércules. Porque os primeiros que viram que tinha esses grupos de estrelas pensaram, o Egan, muito fácil, é um aglomerado de estrela aqueles aglomerados galácticos, que tem muitos por aí, ele começou a se desfazer, então as estrelas passaram a ser meio distantes uma da outra, mas elas ainda têm na memória a velocidade que elas tinham. Então porque aqui é só de velocidade, a gente não está mostrando a posição. Então elas estão andando, cada piquinho desse é um grupo de estrelas que está andando numa determinada direção. Depois, essa ideia de que são... olha, tem alguns desses grupos que estão claramente com as mesmas velocidades do que aglomerados abertos conhecidos, né? Isso aqui, por exemplo, as Híades e as Pleiades são aglomerados abertos muito, muito conhecidos. E elas formam um grupo de estrelas com uma determinada velocidade numa mesma direção. E todas as estrelas que têm a mesma velocidade naquela direção, mesmo não estando fisicamente ali associados às Pleiades, por exemplo, são chamadas aí do moving group das Pleiades. E tem uma coisa interessante que eu quero dizer aqui, olha, a Antoja se deu ao trabalho de traçar uma linhazinha aqui, que ela chamou de edge line. E como vou mostrar depois, a gente até consegue saber o porquê dessa edge line. Aqui não tinha, digamos, teoria envolvida, né? Aqui está a lista dos moving groups da Antoja, e é simplesmente, Pleiades, Híades, Sírios, são aqueles pontinhos de maior densidade. Eles eram conhecidos antes da Antoja, mas ela conseguiu mapear melhor, né? E aqui tem as velocidades U e V de uma referência e de outra referência, né? Claro, o pessoal pega umas amostrinhas um pouquinho diferentes e vai... Bom, a explicação dos moving groups. Aqui
eu catei algumas referências da literatura e joguei aqui, só para mostrar, nos últimos anos, quer dizer, 2017, 2018, é incrível a quantidade de trabalho que apareceu na tentativa de explicar, não tanto os moving groups, mas em particular aquele moving group. Talvez eu deveria voltar um pouco. Vocês estão vendo aqui, tem pouquinhas, não sei como é que funciona esse negócio aqui, tem pouquinhas estrelas aqui nesse moving group chamado de Hércules, né? Mas a característica dele é que ele está separado do resto, né? Isso, em outras figuras, assim, o pessoal chamou a distribuição bimodal, porque tem as de Hércules e tem a dos moving groups. Embora não tenha ainda uma boa explicação do que é, mas por que é bimodal, né? Isso pode ser uma espécie de dica, de caminho para chegar lá. E, bom, aí vocês veem aquele primeiro trabalho. A ressonância 4.1 de Lindblad da barra, né? E as outras aqui, o que restringe as características da barra, ficando um pouco longe da barra e papapá, né? Deixa eu ver, o trabalho da Ângeles está aqui na lista. E tem mais, mas eu peguei só, se eu fosse pegar todos os títulos de todos os trabalhos que apareceram, cansa, né? A gente quer se manter mais ou menos ao par da literatura, mas você lê um, já está aparecendo outro no AstroPH, ninguém espera publicar o artigo, já coloca ali no AstroPH, não aceito ainda, então é uma grande corrida, né? E, bom, aí nós resolvemos atacar um pouco o problema dos moving groups, né? Esse daqui é o típico mapa dinâmico feito com a tecnologia que a Tatiana Mischenko trouxe, né? Quer dizer, você tem o U e V de cada objeto daquele plano lá, você integra e vê se a órbita é estável e não estável e coisa assim. E aí a gente chega numa zoninha aqui, de estabilidade, e logo em volta você tem uma zona de caos, e mais longe você tem zona de caos. E tem uma outra zona aqui, que é estável também, mas que não é a corrotação. Isso aqui é a zona de corrotação e essa daqui é a ressonância 8:1. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor o que é essa ressonância, né? Aí eu quero atrair a atenção de volta para aquela figura que eu já tinha mostrado, da Antoja, em que ela falou, olha aqui, essa leading edge aqui. Essa leading edge aqui, olha, ela tá aqui, né? É simplesmente a fronteira com o caos. Quer dizer, por que não tem mais estrelas aqui? É porque você vai ali, é caos. Então as estrelas, na hora de dar a volta da galáxia, elas vão para qualquer canto, né? Olha, isso aqui é um bom começo, né, de explicar. A gente está explicando aqui duas coisas, né? Está explicando aquele do Hércules e esse Edge e mais coisas ainda. Olha, isso aqui é a última produção da Tatiana, né? Eu mostrei aqui como uma flor, assim, uma coisa bonita, né? Eu acho que eu nem saberia explicar direito. É um diagrama de Poincaré, é um lugar onde você se define um plano e você vê onde as órbitas atravessam esse plano a cada vez. Então, cada pontinho é um lugar onde a órbita atravessou. Só que ele é colocado numa, digamos, aqui, coordenada angular, né? E aqui é coordenada radial. Mas essa radial não é nada
nada linear, né? Isso aqui não é o centro da galáxia. O centro da galáxia devia estar aqui, mas isso daqui vai mais ou menos de 7 kPa até 9 kPa. Então é um trechinho aqui perto da região do Sol, né? Estou falando, nós moramos em 8 kPa, é aqui em volta do Sol. Mas a figura foi esticada aqui do lado de dentro para dar espaço para apresentar. E o Sol, nesse sistema que a gente está usando, ele está na direção 90 graus, né? Digamos, a gente pega o eixo na direção de rotação da galáxia como base, 90 graus. Então, olha, se a gente pega uma linha que vai aqui, uma linha radial, a gente atravessa dessas bolotas aqui que é devido à ressonância 8.1 e a gente atravessa aqui uma outra menos proeminente, que é a ressonância 12:1. Falar um pouquinho. E aqui está uma órbita típica do que é da ressonância 8.1. Isso é uma coisa assim. É meio fácil de entender. A estrela dá uma volta em torno do centro da galáxia, mas ela tem aquele movimento de vai e vem. Quando ela está mais longe do centro, ela anda mais devagar do que as estrelas que estão em rotação normal, né? Porque é por conservação do momento angular. Mas como a gente está se colocando num sistema que anda junto com a órbita, com os braços espirais, esse fato de andar mais devagar é como se estivesse andando para trás, né? Então é isso que explica que aquela ressonância de Hércules está fora daquele outro grupo grandão, né? Os moving groups em geral, e a de Hércules para fora, né? E então vocês veem que, digamos, deixa eu ver se eu consigo achar o meu marcador, está aqui. Se a gente se coloca realmente na extremidade, quer dizer, o Sol está aqui pertinho dessa extremidade dessa órbita. Então é o lugar onde as estrelas estão indo praticamente. Aqui seria em sentido contrário, né, da rotação. Mas não é sentido contrário, mas porque, digamos, nós estamos. Mas no nosso sistema seria isso, né? Então isso é que explica a velocidade anormal. E 8.1, assim, significa que a gente tem 8 oscilações radiais durante uma volta da órbita. Então é isso que eu queria contar para vocês. A gente está brincando aqui com essas estrelas, com barra, com estrelas da vizinhança solar, e está obtendo resultados, né? Esse trabalho com a barra, ele foi aceito anteontem. A gente pôs no AstroPH já antes. Todo mundo está pondo no AstroPH, porque é uma guerrazinha. Vai ver que é logo antes do Gaia aparecer, porque depois que aparece o Gaia, ninguém sabe como é que vai ser a nossa galáxia, né? Pode ser que mude muita coisa. Mas a gente está em grande guerra contra, digamos, uma maioria que acredita que quem produz efeitos em volta do Sol é a barra, e não os braços espirais, né? Até o referido do nosso artigo lá falou, o trabalho é muito bom, não sei o quê, mas eu continuo acreditando no modelo do Denning lá, que é o da barra, né? Acho engraçado, né? Mas está aí, né? Tá colocada essa polêmica aí. Pronto, terminei. Tem alguma pergunta? Pode falar. Gostaria de agradecer a palestra, achei realmente muito interessante. E a minha pergunta é justamente quando você falou da questão da relação da velocidade das estrelas em relação ao centro da galáxia, que ela é quase como se fosse fixo o braço, então a velocidade se mantém, de certo modo, constante, parecida.
que é, de certo ponto, constante? O que é a velocidade dos braços? Então, justamente. A minha questão é que eu queria saber se você usa matérias, justamente que, de acordo com o princípio de Kepler, quanto maior a distância, menor seria a velocidade, mas seria que se aumenta a massa nesse caso. Queria saber se nesse cálculo está incluída a matéria escura, e se sim, não haveria um problema você assumir que a galáxia é um disco, tendo em vista que os modelos de matéria escura dizem que a matéria escura está em um halo esférico em formato da galáxia? Sim. Não, eu entendo sua pergunta, mas digamos, a gente não está se preocupando com matéria escura, não, se a escura é clara, qualquer matéria. O fato é o seguinte, a gente observa uma curva de rotação, né? Em princípio, a curva de rotação que eu mostrei ali, ela já inclui todos os efeitos, né? Porque ela digamos, a curva de rotação é um equilíbrio entre a força de atração para o centro e a força, digamos, centrífuga, né? Então a estrela fica ali, né? Não importa se o que está atraindo é matéria escura ou é matéria, sei lá, bariônica. Então a gente quer realmente sair dessa conversa, quanto que é a fração da matéria escura, quanto que não é, porque isso até chegou a bloquear um pouco o desenvolvimento, né? De repente você começa a fazer um modelo e a pessoa fala, mas quanto que você considerou de matéria escura aqui? Aí você fala, não, mas você fez um modelo em que tem a matéria escura? Não, a gente sabe que pode ter a matéria escura, mas se não tiver também, tá ali, está tudo certo. Naquela comparação que você fez com os troianos do Sistema Solar, eu gostaria de saber o que faria o papel de Júpiter no contexto da galáxia. Então, o que faz o papel de Júpiter ali são os dois braços espirais que tem perto. Porque é o potencial gravitacional dos braços, né, que atua e que vai girando. E quando a gente fala corrotação, é corrotação com esse sistema, né? Não tem a mesma cara que Júpiter, não é um ponto assim, mas, digamos, o efeito na equação lá, na newtoniana, é bem parecido, né, quando você vai ver o resultado da coisa. E esses braços podem mudar de disposição e fazer com que esse equilíbrio se perca? Seu braço... você disse que são dois braços, certo? Eles com relação ao outro, coisa assim? Isso. Bom, a hipótese que a gente está trabalhando é que o sistema de braços todo é um sistema rígido, né? Quer dizer, os braços não se deslocam um com o outro. Agora, também não acredito que os braços vão ser eternos, né? A gente tem que pensar em termos de escala de tempo de evolução, né? A gente tem alguma evidência de que essa zona de corrotação e coisa assim, tem coisas ali que tem 3 bilhões de anos, né? E eu acho que, digamos, essa estrutura espiral que nós temos, ela é mais ou menos estável nos últimos 3 bilhões de anos. Agora, para trás lá, não sei o que acontece. Inclusive, a gente vê galáxias aí, uma passando perto da outra, fazendo umas perturbações mais ou menos grandes e coisa assim, que acabam também excitando a própria existência dos braços espirais, né? E aí eu já não sei dizer para trás, mas tudo bem a gente trabalhar nos 3 bilhões para cá, né? Entendi. Obrigado. A rotação da galáxia, nós conseguimos... A rotação da Via Láctea, nós conseguimos mais ou menos, imagine, nós conseguimos o sentido, não é? Sim. Tá. Então... E nós conseguimos saber o sentido de rotação dessas galáxias distantes. Das galáxias distantes? Já que nós podemos estar vendo a galáxia sim. assim. Sim, a gente Aí consegue. Isso. Claro que é difícil medir diretamente. A gente observa uma galáxia lá com os braços espirais, né? Como é que aquilo gira?
a gente não tem acesso a, digamos, uma medida de movimento próprio, né? Porque se é muito distante a gente não tem. Mas os braços espirais, eles deixam uma certa marca, né? Porque, digamos, é um local de formação de estrelas. Então, a gente até sabe, digamos, da corrotação para dentro, o gás está entrando nos braços de um lado. Da corrotação para fora, está entrando do outro lado. E aí tem umas demonstrações de choque de gás quando ele entra dentro do braço, né? Umas linhas escuras que aparecem, que é a acumulação de gás e poeira. E eles tendem a ficar de um lado do braço e mais para fora, para o outro lado do braço, né? Então a gente já tem até essa noção de qual que é o raio de corrotação. Aí se tem o raio de corrotação e você tem a curva de rotação, aí você consegue voltar na velocidade de rotação do conjunto de braços. Não, a gente consegue ter essa informação, sim. E a curva de rotação mesmo das estrelas, isso é medido facilmente, porque você observa uma galáxia, ela está lá. Principalmente se ela tem um certo ângulo com relação a você, as estrelas que estão do lado de cá estão vindo para cá, as que estão para lá estão indo para lá, né? Então a velocidade radial a gente mede por meio de espectros, né? Então a gente consegue montar a curva de rotação de uma galáxia, a curva de rotação das estrelas, né? Aí a rotação dos braços a gente acaba deduzindo de outras formas, que nem eu falei agora, tentando avaliar onde está o ponto de corrotação. Uma última pergunta? Silvio? A última, né? Uma pergunta um pouquinho mais técnica. Você mostrou 2 diagramas dinâmicos, onde mostra regiões onde o movimento é regular e regiões onde o movimento é caótico. Certo. A minha pergunta é, foi calculado o tempo de Lyapunov dessas regiões? Foi, mas eu não saberia te dizer, né? Porque aí essa parte foi a Tatiana que fez, eu não vou te dizer, mas digamos, foi calculado. Ela integrou as órbitas das estrelas por tempos muito longos, né? Assim, 12 bilhões de anos, que é mais que a idade da galáxia ou alguma coisa assim. Mas ela fez experiências fazendo essas integrais por períodos curtos. Então ela diz, não, essa região aqui é caótica, mas assim, não é tão caótica também, né? É um pouco caótica. Então tem uns graus ali, mas digamos, o conceitos de Lyapunov eu não domino, né? Eu fiz essa pergunta porque a gente teve problemas muito parecidos com os asteroides, né? Principalmente na década de 90, né? Quando alguns colegas inventaram algo que eles chamaram de causa estável, né? Quer dizer, existem regiões que são caóticas, mas and so what? Os objetos estão lá, tá certo? Apesar da zona ser caótica, os objetos estão lá. Por exemplo, né? Numa outra direção, nos asteroides. Os asteroides que formariam a família de Kuba, né, os asteroides de período, meio do período de Júpiter, são tão caóticos, ou melhor, são caóticos. Os asteroides que têm período 8 anos, quer dizer, 2/3 do período de Júpiter, também são caóticos. A gente faz figuras exatamente desse tipo. Mas por que num não tem asteroide e no outro está cheio? Tá certo? É porque o tempo necessário para que o caos funcione, desestabilizando o sistema, num dos casos, é muito maior do que a idade do sistema solar. Tá certo? Então, por isso que o cálculo do tempo de Lyapunov, desse parâmetro, né, em associação com essas figuras, é extremamente importante. Porque ele é que vai dizer se realmente esse caos destrói a estabilidade naquela região ou é inócuo. Eu concordo com você. Nós temos ainda muita coisa para fazer, para melhorar nesses modelos. E nós estamos assim explorando uma zona nova, né? Porque até o referi
comenta, olha, eles estão usando uma técnica que não é habitual dessa área e tal. E de fato, né? Então eu sou um iniciante nesse assunto e com o tempo a gente aprende. Eu sugiro calcular os tempos de Lyapunov rigorosamente nos dois casos. Né? Uhum. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer novamente. Obrigado.